prato sujo. Como a indústria manipula os alimentos para viciar você. Marcia Kedolk. Tudo começou com um docinho após o almoço. Depois, era batata frita todo dia. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. Ele sabe que salada é mais digna, mas gosta mesmo é de açúcar, sal, gordura, farinha refinada, substâncias que dão tanto prazer quanto o sexo, com um poder viciante comparável ao da cocaína. A indústria de comida manipula essa nossa fraqueza para tornar seus produtos irresistíveis, com doses cavalares desses aditivos. E pagamos por isso com a nossa saúde. Aqui você vai entender como realmente funciona essa indústria. E, para não dizer que não falou-se de couve-flor, este livro também traz descobertas fresquinhas da ciência que podem revolucionar sua dieta. Bom apetite! Ou não. Atenção! As informações contidas neste livro não substituem recomendações médicas. Prefácio. Farinha de trigo, açúcar e cocaína. Por Denis Rousseau-Burgerman. Se um dia alguém resolver erigir um monumento em praça pública às boas intenções frustradas do pensamento científico, podia ser uma grandiosa estátua de um prato cheio de pó branco. Assim homenagearíamos de uma só vez 3 enganos cientificistas: a farinha de trigo refinada, o açúcar branco e a cocaína. 3 pós ascéticos e quase idênticos, 3 frutos do pensamento que dominou o último século e meio, o reducionismo científico. 3 matadores de gente. Não é por acaso que os 3 são tão parecidos. Todos eles são o resultado de um processo de refino de uma planta, trigo, cana e coca. Refino. Soa quase como ironia usar essa palavra chique para definir um processo que, em termos mais precisos, deveria chamar-se linchamento vegetal, ou algo assim. Basicamente se submete a planta a todos os tipos de maus tratos imagináveis: esmagamento entre 2 cilindros de aço, fogo, cortes de navalha, ataques com ácido. Até que se tenha destruído ou separado toda a planta menos a sua essência. No caso do trigo e da cana, o carboidrato puro, pura energia. No caso da coca, algo bem diferente, mas que parece igual. Não a energia que move as coisas do carboidrato, mas a sensação de energia ilimitada, injetada diretamente nas células do cérebro. Começou-se a refinar trigo, cana e coca mais ou menos na mesma época, na segunda metade do século XIX, com mais intensidade por volta de 1870. A tal cultura ocidental adorou a novidade. Os cientistas ficaram em êxtase, porque acreditavam que o modo de compreender o universo é dividi-lo em pequenos pedacinhos e estudar um pedacinho de cada vez. Esse é o tal reducionismo científico. Nada melhor para eles, então, do que estudar apenas o que importa nas plantas, e não aquele lixo inútil, fibras, minerais, vitaminas e outras sujeiras. Os capitalistas industriais também curtiram a ideia de montão. Um pó refinado é super lucrativo, muito fácil de produzir em quantidades imensas, praticamente não estraga e ainda pode ser transportado a longuíssimas distâncias. A indústria de junk food floresceu e sua grana financiou as pesquisas dos cientistas, que, animadíssimos, queriam mais. Sabe por que esses pós refinados não estragam? Porque praticamente não tem nutrientes. As bactérias e insetos não se interessam pelo que não tem nutriente. Os 3 têm efeito parecido na gente. Eles nos jogam no céu com uma descarga de energia e, minutos depois, nos deixam despencar. Aí a gente quer mais. Como eles foram separados das partes mais duras das plantas, as fibras traço, nosso corpo os absorve como um ralo, de uma vez só. Seu efeito eletrificante manda sinais para o organismo inteiro, o metabolismo acelera. Aí o efeito vai embora de repente. E o corpo é pego no contrapé. Cocaína, farinha e açúcar eram o bem no final do século XIX. Eram conquistas de engenhosidade humana.
Eram a prova viva de que a ciência ainda iria conquistar tudo, de que o homem é maior do que a natureza, de que o progresso é inevitável e lindo. Cocaína era o elixir da vida. Nas palavras publicadas numa revista do século XIX, um substituto para a comida, para que as pessoas possam eventualmente passar um mês sem comer. Farinha e açúcar davam margem a fantasias de ficção científica, como a pílula que dispensaria o humano do ato animal inferior de comer. O equívoco da cocaína ficou demonstrado mais cedo, já nas primeiras décadas do século XX. De medicamento patenteado pela Bayer, virou droga proibida, enquanto exterminava viciados. A proibição amplificou seus males, transformando-a de algo que afeta alguns em algo que machuca o planeta inteiro, movendo a indústria do tráfico, que abastece quase todo o crime organizado e o terrorismo do globo. Levaria muito tempo até que os outros dois comparsas fossem desmascarados. Até os anos 90, farinha e açúcar ainda eram o bem, enquanto o mal era a gordura, o colesterol. Os médicos recomendavam substituir gorduras por carboidratos, e o mundo ocidental se entupiu de farinha e açúcar. Começou ali uma epidemia de diabetes tipo 2, causada pelas pancadas repentinas que farinhas e açúcar dão no nosso organismo. Começou também uma epidemia de obesidade. Sem falar que açúcar e farinha estão envolvidos no complô para expulsar frutas, folhas e legumes dos nossos pratos, o que está matando muita gente por câncer e doenças cardíacas. Como câncer e males do coração são as maiores causas de morte do mundo urbanizado, chega a ser constatação dolorosa, farinha e açúcar são, na verdade, muito mais letais do que cocaína. É que cocaína viciou poucos, mas açúcar e farinha viciaram quase todo mundo. Agora os três pós brancos são o mal. A humanidade está mobilizada para exterminá-los. Há até uma nova dieta, vendendo toneladas de livros, pela qual você corta todos os carboidratos do cardápio e come apenas gordura. Em 1870, caímos na ilusão de que era possível refinar plantas até extrair delas o bem absoluto. Apenas para nos convencermos, décadas depois, de que tínhamos criado o mal absoluto. Mas será que o problema não é essa mania humana de separar as coisas entre o bem e o mal, em vez de entender que o mundo é mais complexo que isso e que há bem e mal em cada coisa? Trigo, cana e coca, se mastigados inteiros, integrais são nutritivos e inofensivos, e protegem contra doenças crônicas. Precisamos parar de tentar refinar a natureza, e entender que ela é muito melhor na versão integral. É o que você vai ver neste livro, da jornalista Marcia Kedouck, diretor de redação da Super. Bom apetite!